A Europa está em franca decadência, decadência econômica, política, geopolítica e militar. Vocês estão vendo que os Estados Unidos acabou de conseguir concessões na Groenlândia, território da Dinamarca. Vocês também estão vendo, se vocês estão vendo o noticiário, que a Europa está em crise econômica. A Europa está tendo sua economia em frangalhos cada vez mais. Inclusive, o primeiro-ministro da Alemanha está reclamando que os alemães trabalham pouco. Isso mostra que a Europa está em crise. A Europa, um continente com uma fama de ser um lugar rico, poderoso e com grande influência política, está se esfacelando na nossa frente. E isso é só o início da história. Nós estamos vendo o início de uma mudança na história da humanidade. Sei que esse vídeo está atraindo gente com muita curiosidade em saber o que está ocorrendo com a Europa. Nós sabemos muito bem que os Estados Unidos dominam o mundo desde o final da Guerra Fria, em 1991. Porém, a Europa continuava a ter uma grande influência econômica e política, tanto que os países europeus sempre tiveram um poder geopolítico forte, um poder econômico forte. Eram países que estavam crescendo e, inclusive, se estreitando nos laços militares através da OTAN e laços econômicos através da União Europeia. A Europa, apesar de não ser mais o centro do mundo, ela continuava tendo um poder grande. E a Europa estava com uma condição de vida para os seus habitantes invejável. Porém, a situação está cada vez mudando. Desde o início da guerra da Ucrânia, em 2022, a Europa cortou as ligações econômicas principais com a Rússia. Gente, não acabou o comércio com a Rússia, certo? A Rússia ainda comercializa com a Europa e parte desse comércio que eu falo é o comércio direto e também indireto, passando por países que compram, por exemplo, petróleo russo e revendem para os países europeus. A Europa possui como motor econômico nos anos 0 e 10 e o início do 20 desse século, o gás e petróleo barato que vinham da Rússia, especialmente o gás, para aquecer os lares e também para gerar energia. A Europa dependia muito da indústria. E se você possui uma matriz energética barata, abundante e garantida, você cresce. Tanto que o principal país da Europa, como vocês sabem, é a Alemanha. E a Alemanha tinha gasoduto direto com a Rússia. A Rússia vendia barato seus recursos naturais e a Alemanha e outros países conseguiam fabricar muitos produtos industriais e vendê-los competitivamente no mercado global. Porém, com a guerra da Ucrânia em 2022, a Europa tomou lado. Ela cortou relações com a Rússia a pedido dos Estados Unidos. Não se esqueçamos, a Ucrânia é um estado fantoche, e quando eu falo isso é literal, é um estado fantoche dos Estados Unidos e do seu parceiro, que apesar de ser europeu, abraça os Estados Unidos, não importa o que seja, que é o Reino Unido. Eles, os europeus, pegaram esse lado e cortaram relações econômicas com a Rússia. Qual foi o problema? Primeiro, os europeus tiveram prejuízos econômicos, deixaram de vender muitos produtos para os russos, que eram um mercado consumidor muito importante, e a Rússia, ela passou a vender seu gás e seu petróleo e outros produtos, especialmente para vizinhos não europeus, China
e também Índia. Esses países passaram a comprar barato matérias-primas e gás e petróleo e passaram a, com isso, a conseguir melhor competitividade no mercado nacional. Enquanto isso, os países europeus passaram a aumentar o custo da sua produção, passaram a ter menos disponibilidade de energia e, com isso, fez com que duas coisas ocorressem. Primeiro, aumento do custo de vida na Europa. O custo de vida da Europa está aumentando. Os governos europeus, eles caem igual a dominó numa mesa de plástico. Por quê? O custo de vida é extremamente elevado. Além disso, carros alemães, cosméticos franceses, esses produtos todos necessitam de matérias-primas e de matriz energética que vinha da Rússia. Com isso, esses países passam a ter menos competitividade. Ou seja, os produtos deles são mais caros, eles têm menor capacidade de produzir. O próprio primeiro-ministro da Alemanha, ele admite que o aumento do custo de produção dos produtos é real. Isso mostra o seguinte: a Europa está com grave crise econômica e só vai piorar. Ou seja, a Europa está na tendência de cada vez mais ser um continente pobre. E a guerra da Ucrânia não somente fez com que a Europa perdesse poder econômico. A Europa, cada vez mais, ela está com menos poder militar. A Europa, especialmente Reino Unido, Alemanha, França e vários outros países, como Polônia, países bálticos, eles financiaram e financiam até hoje a guerra da Ucrânia. Eles mandam, de maneira não oficial, mercenários. Inclusive, já temos relatos, sabemos que morreram já generais da OTAN na Ucrânia. E eles passaram, os europeus, a enviar suas armas com quantidades, para eles, avassaladoras para a Ucrânia. A Europa, desde o final da Guerra Fria, está tendo cada vez menos investimento militar. Eles possuem exércitos pequenos, exércitos com muito custo de tecnologia, ou seja, um exército com materiais extremamente caros, mas em pouquíssima quantidade. Se vocês estão acompanhando a guerra da Ucrânia, a guerra hoje necessita de quantidades cavalares, avassaladoras de equipamento. É muito soldado. A Europa sabe, e os Estados Unidos sabem, tanto que o Trump ameaça a Groenlândia, ameaça a Dinamarca, ameaça os seus aliados, como a França, porque ele sabe, a Europa não possui exércitos capazes de sobreviverem a uma guerra moderna. A Ucrânia, que já perdeu, provavelmente, mais de 1 milhão de soldados nessa guerra, ela aguenta uma quantidade gigante de mortes. Os países europeus, como a França, a Inglaterra, em guerras insurgentes contra guerrilhas, contra grupos terroristas, possuem dificuldades quando perde dezenas ou centenas de homens. Imagine centenas de milhares de franceses, alemães, ingleses morrerem. Eles sabem que não aguentam isso. Esses países deram boa parte dos seus equipamentos para a Ucrânia e eles não vão ter de volta. A Dinamarca, inclusive, acabou de pedir F-16 que ela mandou para a Ucrânia para eles terem novamente para poder se defender dos Estados Unidos, porém não vai voltar. E se voltar, o que sobrou é nada. A França já deu boa parte da sua artilharia, a Inglaterra deu muitos equipamentos. Mas, professor Raul, e os Estados Unidos? Bem, eles deram muito equipamento, mas eles têm estoque. A Europa não. A Europa não possui um complexo militar com quantidade para conseguir repor. A Europa
está desarmada, a Europa está nua para uma guerra. E do ponto de vista da geopolítica, a Europa está em uma situação problemática. Por quê? Os líderes europeus, eles contavam que os Estados Unidos seriam aliados fiéis durante as décadas que se seguiriam. Porém, estamos vendo hoje, durante o governo de Donald Trump, que isso é uma mentira. Donald Trump, ele está usando o poder que os Estados Unidos têm por ainda ser a maior potência global para conseguir ganhos econômicos e geopolíticos contra a Europa. Ou seja, a Europa está sendo abusada pelos Estados Unidos. E enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, isso vai continuar. Porém, eu considero que seja muito provável que um futuro presidente americano, seja republicano, seja democrata, ele vai continuar isso. Por quê? A elite econômica e política americana sabe. Se eles não aproveitarem para conseguirem reverter o crescimento da Rússia e da China como potências globais, os Estados Unidos vai se ver como uma ex-superpotência. É inegável. Os Estados Unidos, por enquanto, são a maior potência econômica e política do mundo. Porém, China e Rússia estão crescendo. A China, crescimento econômico, e a Rússia, crescimento militar e também geopolítico, já que a Rússia está fazendo um bom trabalho nos países africanos. Porém, e a Europa? A Europa não está crescendo economicamente, está com um setor militar sucateado e que não vai melhorar por muitos anos. Ela está com menos aliados, ela está sendo abusada pelo seu principal aliado, ela não tem mais projeção econômica e geopolítica como tinha antes. O resultado disso, eu creio que seja a Europa cada vez mais vai ser o continente do passado. Não tem como saber quem vai ganhar essa disputa entre Estados Unidos versus China e Rússia. Porém, posso garantir algo: a Europa não vai sair vitoriosa. Sei de uma coisa: a Europa não somente deixou de ser o principal continente do mundo, posição essa que tinha desde o século XIX com o imperialismo. A Europa não vai ser sequer um continente super importante. Os Estados Unidos e Rússia e China cada vez mais vão comer as migalhas de um pão carcomido, velho e fragmentado chamado Europa. Gostasse do vídeo? Então aperta no like e se inscreva. Até a próxima!